Aníbal de Silas, um jovem quase adolescente que viveu a época de Jesus e participou de suas pregações. Fazia parte do grupo de meninos, jovens como ele, sendo acarinhado pela ternura do mestre Nazareno. Aníbal de Silas cresceu e se fez homem, sempre envolvido pelas irradiações do mestre Nazareno, que nunca se apagaram de sua mente. Trabalhou pela causa, instruiu crianças e jovens com a mesma doçura com que Jesus se dirigia à infância. Viajou e sofreu muitas perseguições e injustiças. Em Roma, por amor a Jesus, aos 37 anos, sofreu o martírio, sendo queimado em um dos postes que ornavam os jardins de Nero. Renasceu na mesma terra, trazendo sempre em si a vontade poderosa de seguir as pegadas do Mestre. Foi também sacerdote católico, voltando-se para as crianças pobres e abandonadas, convertendo-as em homens úteis à sociedade. Sua preocupação com a infância e a juventude era tanta que imprimiu em si próprio uma eterna afeição de adolescente. Sentia-se como aquele menino acariciado por Jesus. O tempo passa, as reencarnações se sucedem e vamos reencontrá-lo na terceira parte da obra Memórias de um Suicida, pela médium Ivone do Amaral Pereira, na cidade universitária, em A Mansão da Esperança, local para onde são levados irmãos desequilibrados para estudarem, educarem-se, preparando-se para novos desafios em busca da evolução moral e espiritual. Certa época, recebeu ordem direta de Jesus: vai, Aníbal, e dá os teus labores à legião da minha mãe, legião dos servos de Maria, em socorro aos suicidas. Ilumina-os com as claridades do meu Evangelho, pois é isso que lhe falta. Ensina-os com as minhas palavras, socorre-os com os meus ensinamentos, os destituídos de luz, confiados aos teus cuidados. Erguei-os para Deus. E ele foi, recebido por Romeu e Alceste, jovens hindus responsáveis pela reabilitação dos irmãos em desequilíbrio. Estes levam o grupo onde 3 mestres os aguardavam: Epaminondas de Vigo, Souriomar, Aníbal de Sila, responsável em ministrar aos internos os ensinamentos cristãos ouvidos e aprendidos com o mestre. Como foi a sua apresentação ao grupo? Manifestou-se um dos hindus. E aqui tendes, meus caros filhos, modesto, pequenino como adolescente, mas inspirado pela bondade do mestre. A ele eu vos confio. E o curso começou. Logo de início, contou sua vida, não só a última, mas muitas migrações na Terra, como estímulo, permitindo aos alunos conhecê-lo intimamente, aprendendo a amá-lo, a confiar nele, tornando-se digno de ser ouvido,
acatado e respeitado. Ressaltou com veemência a educação moral sob as orientações da moral cristã na vida cotidiana. Destacou o papel do cristianismo, doutrina universal, cuja origem se fixa nas leis divinas. Fez referência à terceira revelação. Transmitiu a boa nova como recebera de Jesus, adquirida após muitos anos de trabalho em vidas sucessivas de renúncia. Dizia que não adiantaria ser um sábio, um gênio, se não houvesse amor e caridade. Abriu o livro de suas recordações, demonstrando o que aprendera com o Mestre, seus ensinamentos, os seus exemplos, como a amar, a servir, a dominar as paixões, sofrer com paciência, porque o sofrimento é o início da glória, alavanca para o progresso. Tornou-se amado pelos discípulos, criando entre eles grande afinidade. Ivone do Amaral Pereira, mentora do grupo GEIP, em sua obra A Luz do Consolador, nos relata no texto, depois do Calvário, que Lucas, um dos discípulos de Jesus, conta-nos que em Jerusalém havia um aleijado, pobre e inválido, que ficava em uma das principais portas do templo, chamada de Porta Formosa, implorando tristemente a caridade pública. Esse indivíduo era chamado de pobrezinho. Devido ao seu estado físico e à angústia irremediável da pobreza, vivia de esmolas e favores. Por serem suas pernas frágeis e mirradas, não participava das brincadeiras infantis. Tornou-se homem incapacitado para o trabalho, resignando-se. Agradecia as esmolas que recebia dos fiéis israelitas com suas mãos esquálidas e trêmulas. Certa vez, apareceu em Jerusalém um jovem da Galileia, a quem chamava Jesus Nazareno, nascido na cidade de Davi. Era o Cristo de Deus, que fazia coxos se levantarem, cegos se recuperarem, paralíticos andarem. Despertou no pobrezinho a esperança. Tentou ir até Jesus Nazareno, mas a multidão ávida à presença do Mestre impedia-o de aproximar-se dele. Jesus gostava de se deter nas colinas para orar, descansar, ensinar aos simples e de coração manso a doutrina redentora. As vibrações dessas colinas e o eco do seu ser traziam-lhe esperanças, levando-o às lágrimas. Durante 3 anos, ouvia o Messias aliviando, curando os pobres da Galileia, da Judéia, da Samaria. Mas a ele, o coxo da Porta Formosa, fora impossível apresentar-se a
sua frente. Certo dia, foi surpreendido pela grande tragédia. O jovem Nazareno fora preso, supliciado e morto na cruz, em meio de 2 malfeitores. O pobrezinho tentou ainda ir vê-lo, contemplá-lo, mas ninguém foi amável e caridoso para auxiliá-lo. Recolheu-se novamente à Porta Formosa. Mas o Nazareno não esquece os que depositam esperança em seu amor. Em uma tarde inesquecível, entraram pela Porta Formosa 2 varões, um jovem, João ben Zebedeu, e o outro, de idade madura, Sião Bar-Jonas, apelidado Pedro. Chegaram à frente do pobrezinho, que lhes pediu: Senhor, tem compaixão deste pobre que te pede uma esmola. Os homens pararam, sentindo que algo aconteceria naquele momento. Pedro olhou para o pobrezinho juntamente com João, dizendo-lhe: Olha para nós. Diz o pobrezinho: Estou olhando. Pedro falou com tanta convicção e sua voz vibrou imperativa: Não temos prata nem ouro, mas lhe daremos o que temos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O pobrezinho da Porta Formosa, de um salto se pôs em pé, sem as muletas, entrou no templo louvando a Deus. Segundo o relato de Dona Ivone do Amaral Pereira, o pobrezinho da Porta Formosa é o nosso Aníbal de Silas. Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando esses cérebros conturbados. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que estes que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, tenham um guia e vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lupanares e erga estas pobres infelizes que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes o apoio e a fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto ao fogo do grisu, que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família.
Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram uma códea de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja.